Olá, meus amados, tudo bom com você? Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, pela graça, pelas misericórdias do Senhor que se renova cada dia na nossa vida, né? Eu glorifico o Senhor pela oportunidade de mais um dia estar aqui trazendo para você uma palavra, a palavra do coração de Deus para todos nós, né? Todos nós precisamos ser alimentados dessa palavra. Por isso, hoje, mais uma vez, estamos aqui para aprendermos um pouquinho, né? A palavra do Senhor fala que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então, nós vamos prosseguir cada dia aqui para conhecermos mais do Senhor, da sua palavra e vivermos, né, em santidade, né, que é o dever de todo cristão. Todo cristão precisa viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, né, meus amados? Então, vamos lá, vamos ver o que a palavra do Senhor traz para nós hoje. Hoje nós vamos ler aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 12, que diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Amados, eu quero perguntar para você, você está disposto a sofrer por amor de Cristo? Você está disposto a, se preciso for, dar a sua vida por Jesus? Né? Quão disposto você está a sofrer, a padecer por Jesus? Porque, amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém de repente falou para você de um evangelho sem sacrifício, sem dor, sem sofrimento, esse evangelho seguramente não é o evangelho de Jesus. Não é mesmo? O evangelho de Jesus é o evangelho de cruz, de dor e de sofrimento. Então, se te falaram de outro evangelho, de que a vida cristã é uma vida de mar de rosas, de tranquilidade, de caminho largo, mentiram para você, tá? Porque a vida de um cristão, de um seguidor de Cristo, ela é uma vida de dor, de sofrimento e de renúncia. Nós estamos vivendo uma batalha. Então, por isso, Pedro fala isso aqui, ó, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz isso: Amados, não estranheis, não fique estranhando a dor, o sofrimento, a perseguição. O fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Queridos, aqui eu quero fazer um adendo. Às vezes, muitas pessoas atribuem a dor e o sofrimento da vida só a Satanás. Acha que tudo que acontece na vida de ruim, na vida é Satanás, e às vezes não. De certo, Satanás age quando nós damos brechas. Mas aqui está falando que nós somos provados. Que não é uma coisa extraordinária, nem é extraordinária mesmo, que ele fala aqui no texto, como se fosse uma coisa extraordinária, né? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na salvação, na revelação, melhor dizendo, da sua glória, vos alegreis exultando. Olha o que Pedro diz, né? Que nós devemos nos alegrar por ser co-participante no sofrimento de Cristo. Nosso Cristo, ele sofreu, padeceu, deu a vida por mim e por você, e agora é a minha e a sua vez de sofrer e padecer, né? Por amor de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vocês como assassinos, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Olha o que Pedro diz aqui, amados. Não fique triste como se a tristeza de vocês fosse como a tristeza dos ímpios que roubam, que furtam, que fazem coisas erradas, que tem que ficar fugindo por causa dos seus erros, porque eles têm tristeza, mas o tipo de tristeza deles é diferente do nosso, né? A nossa tristeza, ela produz frutos para de glória, né? Pedro está falando aqui, ó, que nós não devemos nos envergonhar de sofrer por Cristo, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Incrível, né? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A justiça da casa de Deus vai começar por nós. E se nós, como filhos do Pai, vamos ser julgados, imagine quem não é filho, vai receber, né, o juízo de Deus, né? Cada um vai receber, aqui ele faz um paralelo, e cada um vai receber segundo a sua medida de fé, né? A sua confiança em Deus, né? Nós seremos julgados e receberemos galardões segundo o nosso procedimento cristão, as nossas obras. Só que aqueles que não servem a Deus também, eles sofrem, mas eles sofrem porque são ímpios e eles também vão receber de Deus o juízo, né? Como fala aqui, que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Que a gente sabe, né? É morte eterna. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Queridos, olha que tremendo isso aqui, ó. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Pedro está falando assim, olha, o caminho é estreito. A salvação, né, com dificuldade. O caminho é dificultoso, a porta é estreita. Por isso eu digo para você, se alguém falou para você de um evangelho só de amor, sem justiça de Deus, sem abrir mão do eu, sem renunciar à carne, sem renunciar a esse mundo, queridos, cuidado, abre o teu olho, esse evangelho não é o de Jesus, porque a própria palavra fala que a porta é estreita e são poucos que dão com ela, são poucos os que entram por a porta, porque é estreito, o caminho é estreito. E a palavra do Senhor ainda diz mais, que o céu é tomado de esforço, você tem que se esforçar. Se você não se esforçar, querido, se você não renunciar à sua carne, à sua vontade, ao seu eu, nós não vamos conseguir. É o que Pedro está falando aqui. Mas, queridos, há galardão para aqueles que se esforçarem, para aqueles que dizem não para o mundo e sim para Jesus, né? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Olha aí, né? Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Quem é que sofre segundo a vontade de Deus? Todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador e vivemos para Ele. Todos nós que aceitamos, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
nós sofremos, né? Segundo a vontade de Deus, mas encomendamos a alma ao fiel Criador na prática do bem. Você entendeu, meu amado? Entendeu, minha amada? Vocês entenderam que o sofrimento, ele é uma coisa comum ao cristão? Eu quero deixar isso bem claro para você hoje, que isso fique claro na sua mente. Agora, você precisa saber identificar qual é a origem desse sofrimento, se esse sofrimento provém de Deus, se Deus tem permitido que você passe por aflições e tribulações, para que Ele molde o teu caráter, ou se esse sofrimento, essa tribulação que está na tua vida é por brecha, né? Se a dor e o sofrimento que você está passando por hoje é por conta de brecha, se você tem deixado a desejar, se você tem deixado de cumprir o seu papel de cristão, você precisa fechar essas brechas para que o inimigo não te assole. Mas se essa dor, esse sofrimento que você tem vivido é permissão de Deus para forjar o teu caráter, para fortalecer a tua fé. Sim, queridos, porque Deus, ele não nos dá nada que não tenha um sentido e um propósito. Quando Deus permite a dor, o sofrimento, a doença, o luto na nossa vida, Deus tem um propósito com isso, não é por acaso. E nós precisamos aprender, nós precisamos entender e aprender, tirar as lições que o Senhor Deus ele quer nos ensinar com o que estamos vivendo, com o que estamos passando. Então, quero falar hoje aqui para mim e para você. Não estranhe a dor, não estranhe o sofrimento, não ache que é uma coisa alheia à vida cristã, porque não é. O nosso Jesus, o nosso amado Salvador, foi exemplo disso. Sua vida foi uma vida de dor, de sofrimento. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então eu digo, repito aqui o que Pedro fala, alegrai-vos, né? E tenha por motivo de muita alegria e satisfação o sofrer por amor de Cristo. Aguenta firme a prova, a dor, o desafio. Amados, não existe problema que não tenha solução. Queridos, a única coisa, qual que seria o maior problema que eu e você poderíamos ter nessa vida? É a morte. Jesus já deu solução para esse problema, né? A pior coisa que poderia acontecer na tua vida e na minha vida, na vida de qualquer ser humano, é a morte. Mas até isso, Jesus ele já deu uma solução. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu, querido, por mim e por você. E falta pouco, é só um pouquinho mais até que Jesus volte. Por isso eu digo para você, aguenta firme, aguenta, suporta a dor. Quando vinha a perseguição, quando vinha a tribulação, quando vir o que tiver que vir na sua vida, lembra que Jesus ele sofreu muito mais. Jesus sofreu muito mais, meus queridos, né? O que é a nossa dor, a nossa luta não é nada. Quando o inimigo vir soprar na sua mente pensamento de desânimo, de morte, medita nas palavras do Senhor, nas promessas de Deus. A palavra do Senhor, ela está cheia de promessas que o Senhor Deus deixou para mim e para você. Então, toma posse dessa palavra hoje, né? Suporta o sofrimento com alegria, dá glória a Deus, porque felizes são aqueles que são perseguidos, né, por amor de Cristo. Felizes são aqueles, se você é provado, querido, por amor de Jesus, fique feliz, porque o Senhor Deus, ele está provando você para que você
edifique a sua fé, fortaleça a sua fé nele. Sabe, muitas vezes o Senhor Deus permite coisas na nossa vida para ver o nosso nível de fé, de confiança nele, se temos confiado, né? Por isso eu pergunto, eu deixo aqui essa interrogação para meditarmos no dia de hoje. Será, queridos, que nós temos fé suficiente para, se preciso for, dar a nossa vida por Jesus? Precisamos pensar nisso. Precisamos refletir nisso, meus amados. Isso é muito sério, porque em breve será pedida a razão da nossa fé. Queridos, vai chegar dias em que a única coisa que vai te manter de pé é a tua fé. E nada mais. Meus amados, o mundo está convergindo para o fim. O final dos tempos chegou. As coisas estão acontecendo aí escancarada, né? Todos os dias nós estamos vendo o mundo, né? Caminhando para o fim. E nós precisamos, queridos, guardar a nossa fé, assim como Paulo fez, né? Combater o bom combate, né? E guardar a nossa fé. Queridos, nossa pátria não é daqui, pense nisso. Nós estamos aqui de passagem. Este não é o nosso lar. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Logo, logo nós vamos retornar para o nosso lugar eterno, para o nosso lar. Mas, amados, até chegarmos lá, a gente sabe que existe uma batalha, um conflito pelas nossas almas. E, queridos, nós precisamos estar forte em Deus para que possamos suportar, para que possamos passar, como Pedro fala, como Paulo fala, passar pela prova e guardar a nossa fé e confiar em Deus e falar: Senhor, se preciso for, como Jesus falou para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A gente falar para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu tiver que passar pelo sofrimento, pela perca, pelo luto, que o Senhor sustente a minha fé, que eu possa passar pelo que tiver que passar, mas que a minha fé, ela permaneça firmada na rocha que é Jesus. Você entendeu, meus queridos? Vamos refletir hoje. Até quanto você suporta sofrer por amor de Cristo? Você está disposta a dar a sua vida, se preciso for? Pense nisso. Pense nisso, queridos. Hoje nós ainda temos liberdade. Muito em breve não vamos ter mais essa liberdade. Nossa fé será provada e nós vamos ter que dar motivo da nossa fé. Nós vamos ter que se posicionar por amor de Cristo. Que você pense nisso hoje. Que o Senhor Deus, Ele fortaleça a minha e a sua fé, para que possamos testemunhar. E se for da vontade do Senhor, que possamos entregar a nossa vida por amor a Ele, se assim for a sua vontade. Mas que possamos combater o bom combate, né, da fé e guardar a nossa fé. Porque a todo aquele que for fiel, o Senhor Deus diz lá em Apocalipse, né? Para aquele que for fiel, ele dará uma coroa, né? Uma coroa de glória para todo aquele que for fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei, né? A coroa da vida. Então, que o Senhor Deus, Ele nos dê, né? Nos revista do poder do Espírito Santo dele e que possamos cada dia mais buscar no Senhor
a força, a determinação, né, para suportarmos. Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Para suportar o que tem, para suportar o que vai vir no futuro, não é qualquer fé, não. Tem que ter a vida entregue para suportar o que vem pela frente. Mas o Senhor Deus, Ele está disponível e disposto a nos dar a vitória. Basta cada um de nós fazer a nossa parte, tá bom? Medita nessa palavra hoje. Pensa nisso. E que o Senhor Deus nos capacite. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu santo e eterno nome. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és soberano do universo, Senhor Deus. O cetro da justiça está em tuas mãos. Todo poder, toda honra, glória e majestade sejam dados a ti. Pai, eu quero clamar neste momento, neste dia, Senhor Deus, que tu nos capacite, Pai. Que tu nos dê, Senhor Deus, uma fé, Pai, inabalável, Senhor Deus, que a nossa fé possa suportar, Pai, tudo que precisarmos suportar por amor de Ti. Nos dá cura, Senhor Deus, cura nossa alma, cura, Senhor Deus, a nossa mente, nos dá revelação da Tua palavra, Senhor Deus, nos dá compreensão e entendimento, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver a Tua palavra na prática, a amar as pessoas, Senhor, como Tu amou, a viver aqui na terra como Tu viveu e nos deixou exemplo, Pai. Que possamos seguir, Jesus, os Teus passos aqui na terra, fazendo a Tua vontade. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, da face da terra. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dá, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados. Tem compaixão de nós, Senhor Deus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas iniquidades, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a não praticarmos mais, Senhor. Que possamos viver, Pai, em santidade, Pai, para que a Tua boa mão, Senhor Deus, nos sustente, nos guarde, Pai. Nos dá, Senhor Deus, um restante de dia abençoado na Tua presença. Se faz presente, Senhor Deus, através da vida de cada um de nós. Que possamos ser instrumentos, Pai, Teus aqui na terra. Que possamos levar a Tua boa palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser conformados à imagem de Jesus Cristo. E que possamos, Pai, estar à disposição do Teu Espírito Santo todos os dias, Senhor Deus, para fazermos a Tua obra, Senhor. Fica conosco, Pai, nesse dia de hoje. Nos ajuda, Pai, a permanecermos em Ti, Pai, e renova a nossa fé. Nos dá um coração puro, Pai, e um espírito inabalável, Senhor Deus, como Teu servo Davi te pediu. Que Tu conceda a cada um de nós também, Senhor Deus, um espírito inabalável, um coração puro, Pai. Um coração sedento da Tua palavra e cheio, Senhor Deus, de desejo, Pai, de cumprir a Tua vontade, Pai. Nos dá, Senhor Deus, a Tua paz, hoje e sempre. Por Jesus te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com Deus e meditem nessa palavra. Está sofrendo? Glória a Deus. Passe pela sua dor, seu sofrimento e se alegre e glorifique o nome do Senhor. E pense, até quanto, né, somos capazes de suportar por amor de Cristo. Ele suportou a cruz por mim e por você. E nós estamos dispostos também a dar a nossa vida por Ele, assim como Ele deu a dele por nós? Fica aí a reflexão para hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Se tiver algum pedido de oração, deixa aqui no comentário que eu vou orar por você, tá bom? Beijo, fica com Deus.